Então, a Sala dos Touros, e nesse ponto de vista ela se particulariza no interior, justamente dessa grande galeria, desse grande museu, um dos maiores museus de arte da história da humanidade, especializada efetivamente em animais, não há, e isso particulariza a Sala dos Touros, é que aí não há gravações, elas apenas são pinturas, tá legal? E de que maneira eram feitas essas pinturas? Como eu disse para vocês, os pintores do Paleolítico, os pintores de Lascaux, eles utilizavam tanto os pincéis quanto as mãos e quanto a técnica do sopro. Mas a paleta, quer dizer, as cores empregadas em Lascaux eram extremamente limitadas. Eles basicamente empregavam 3 cores. Ou era a cor vermelha, a cor preta e a cor amarela, que era um ocre, e eles misturavam essas cores. Eles não utilizavam o branco, não utilizavam o verde e nem utilizavam o azul. Quer dizer, a superfície que foi verde aí foi o resultado de degradação das pinturas devido ao grande afluxo de turistas depois de 1948. Então, efetivamente, em Lascaux, a paleta, para usar a expressão bem contemporânea, evidentemente, era extremamente limitada. Mas havia uma composição entre essas cores de uma maneira extremamente sábia, de tal maneira que a gente pode definir as pinturas de Lascaux como policromáticas, embora a paleta fosse extremamente reduzida, porque é por causa das tonalidades, a maneira como os caras conseguem efetivamente trabalhar essas cores e misturar essas cores de tal forma que você consegue tonalidades diversas numa paleta extremamente reduzida. Vocês estão vendo aquele buraco ali que parece buraco de fechadura? Estão vendo? É muito característico dessas paredes calcárias, por causa da infiltração de água, então as aberturas tendem a ter aquele formato ali, chama-se o formato do buraco da fechadura. Mesmo a entrada de Lascaux tem aquele formato do buraco da fechadura. E aqui, você se lembra do desenho lá, do desenho que a gente mostrou de Lascaux? Ali a abertura para o quê? Para onde vai aquela abertura ali? Vocês se lembram? Hein? Quais são as salas componentes da caverna de Lascaux? Você tem a primeira sala, que é a sala dos touros. Depois você tem uma que se comunica diretamente com ela, que se chama divertículo, é isso mesmo, axial. Você vai para a direita e aí você tem uma parte que se chama passagem. Depois da passagem, o que você tem? Uma nave. Depois da nave, você tem o divertículo. Fala alto. Hein? Muito bem. Olha, tá vendo? Ela é especialista em Lascaux, que é divertículos ferinos. Eu vou continuar aí te desafiando, hein? Antes, quando você ultrapassa aquela parte inicial, que é justamente chamada de passagem, você vai à direita, como é que se chama aquela parte da direita? A abside, e depois da abside? Nossa Senhora! Ela é especialista em Lascaux. Acho bom você vir aqui para ser gravada, tal. Então, é isso daí. Então, eu vou continuar te perguntando. Olha, essa abertura aqui, ela se comunica a Sala dos Touros com o quê? Com o divertículo axial. E aqui, justamente, você vai nesse sentido, que é o divertículo axial. Então, vejam bem, olha, então essa aqui é uma visão, efetivamente, da Sala dos Touros, tal. O que nós percebemos que as figuras, elas se sobrepõem, talvez essa imagem seja melhor, não? Aqui do Animal Fantástico, está aqui o Licorne. Olha, esse cavalo vermelho sobre o bovídeo branco. Esse aqui, esse touro, ele é extremamente grande, ele tem 3,50 metros de tamanho. Veja que no interior desse touro, desse grande touro aqui, ó, tem um desenho ocre, tem um desenho vermelho. Quer dizer, tem um animal que está ligado a ele. Aqui você tem esse cavalo, que é muito bonito. Aqui você tem os pequenos cavalos, todos eles têm o ventre, olha aqui, ó, como é que se diz? O ventre... Como você fala que o ventre é grande? Hã? Os ventres salientes, estão vendo aqui todos eles, esses cavalos aqui. E aí, então, então é isso daí, tá legal? Então, na realidade, aqui, ó, se a gente visse a imagem anterior, aqui a imagem anterior, ali, justamente na comunicação da Sala dos Touros com o divertículo axial, a gente percebe que aqui também tem pinturas, tá vendo? As pinturas continuam por aqui, ó.
elas continuam nessa parede da direita. E aqui, justamente, sobre o buraco da fechadura, tem também algumas representações. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Tem um touro aqui, ó, tal. É claro que a imagem não é muito clara, tal, porque essas fotografias foram tiradas dentro da caverna com luz, né? E jogaram a luz nisso daí, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, na parede de cá e sobre justamente o buraco da fechadura, você tem também aqui essas representações. Mas eu queria dizer o seguinte, pessoal, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode concluir a partir dessas observações? Olha, primeiro é que as figuras, elas se justapõem, há uma justaposição de figuras e, portanto, não há o princípio da composição. Por que as figuras se justapõem? Qual a explicação? Eu tinha falado para vocês que primeiro nós temos conhecimentos relativamente seguros dessa pintura pré-histórica, depois conhecimentos muito seguros, que é a técnica que os caras usaram, e conhecimentos inseguríssimos sobre a pré-história, que são apenas hipóteses, tal. Nós podemos aventar e levantar algumas hipóteses, etc., tal, que são verossímeis, mas a gente não tem como comprovar. Olha, uma das explicações da sobreposição das figuras é que essas figuras, quer dizer, o próprio fato do artista pré-histórico, ele gravar, no caso específico não é gravar, ele pintar, no caso da Sala dos Touros, são apenas pinturas, tá legal? Aqui, justamente falei para vocês, a calcita, ela não permite a incisão, quer dizer, é uma rocha, na realidade houve uma cristalização do calcário. Quando o calcário se cristalizou, você não consegue fazer a incisão. Então, na Sala dos Touros, são apenas pinturas. Mas, de qualquer maneira, como, na realidade, essas pinturas, elas poderiam, em hipótese, ser consideradas já como atos de caça, quer dizer, seria uma espécie de magia da propiciação da caça. A gente não sabe se isso é verdade, quer dizer, é uma hipótese. Se pintar esse cavalo significaria para o homem pré-histórico capturá-lo, portanto, o ato de caça já começava com a representação do animal. Uma vez o animal caçado, o animal capturado, essa figura, ela deixa de ter alguma importância. Então, é uma das explicações. E, portanto, você pode colocar sobre ela uma outra. Talvez seja por essa razão que não há o princípio da composição. Mas isso é certo como ouro em pó? Evidentemente não. Isso é uma hipótese, tá legal? É possível que tenha sido assim, mas não há nenhuma garantia que efetivamente o artista pré-histórico, o homem pré-histórico, atribuísse a esses desenhos o ato de caça. Por outro lado, como não há o princípio da composição, o próprio espaço do animal é determinado pelas linhas do seu entorno, de tal maneira que ele ocupa de uma maneira extremamente vital o espaço onde ele foi representado, de tal maneira, de tal forma, que isso acaba redundando numa espécie de arte extremamente monumental. Tá legal? Porque, tá vendo? Olha como é que ele ocupa o espaço. Olha como o espaço é efetivamente ocupado por essa figura. Bom, no caso específico, o cavalo vermelho com a cabeça preta, cabelo não, hein? O cavalo vermelho com a cabeça preta, tal, ele se sobrepõe sobre o touro frisado. Vocês estão vendo o touro aqui com essas bolinhas, tal? Tá vendo? Ele está justamente sobre esse touro. Bom, então é isso. Então, não há efetivamente aí o princípio da composição. Por outro lado, as figuras, elas são capturadas geralmente, mas há grandes exceções, em movimento, quer dizer, num instante dramático. Qual é o momento escolhido pelo grande artista de Lascaux, o grande artista do período paleolítico de Lascaux, para retratar esses animais? É num momento dramático, num instante crucial, no momento de fuga, no momento em que eles estão efetivamente tentando fugir, no movimento. Mas há exceções. Vocês verão que há representações aí de figuras que não estão se movimentando, que elas estão efetivamente paradas, tá legal? E com uma grande caracterização psicológica, quer dizer, isso é essencial para a representação dessas figuras. Como as figuras elas são representadas em movimento, de certa medida, uma certa diluição das formas. Bom, olha o que ocorre. Olha esse detalhe que extraordinário. Não sei se vocês se lembram, esse detalhe fica entre os dois
entre os dois touros que estão de frente, o cavalo vermelho ali no meio e os servos aqui, ó. Tá vendo aqui os servos, as representações dos servos? E esse grande touro é com uma representação aqui que se sobrepõe a ele, olha, e que vai no sentido oposto, esse animal aqui representado em ocre e em preto. De qualquer maneira, não há aí efetivamente esse princípio da composição. Esse aqui é um detalhe, é aquele animal que nós acabamos de ver, com outro ali representado na sua barriga, e esse aqui é um animal fantástico, é um licórnio. Esse animal não existe. Não há como explicar como eles representaram um animal com chifres assim tão alongados, que tem a forma de um licórnio. É uma invenção, um animal fantástico. Ou só se um outro animal tivesse sido pintado e foi apagado, e isso justamente alongou os chifres desse bovídeo. De qualquer maneira, não se sabe. Mas ele tem um ventre também extremamente acrescido, tá vendo? Aí, tal. Bom, essa daqui é a sala dos touros. Quando a gente sai da sala dos touros e a gente parte para o divertículo axial, quem abre o divertículo axial é esta vaca ocre, de corpo ocre, com o pescoço e a cara preta. Tá vendo? Ela está justamente na passagem da sala dos touros para o divertículo axial. Estão vendo? Ela tem, na realidade, o corpo acrescido e a cabeça extremamente pequena. Tá legal? Depois eu vou fazer uma referência a isso. Aqui, ó, há várias vacas vermelhas, justamente aqui no divertículo axial. No divertículo axial também tem uma particularidade, que há pinturas no teto do divertículo axial. E a altura é de 2,50 m. Mas eles usaram aí escadas, andaimes, porque muitos objetos eles permaneceram no interior dessas cavernas, inclusive pequenas lâmpadas, sabe, com lâmpadas feitas com pedras abauladas e gordura animal. Se colocar gordura animal em pedras assim, côncavas, em pedras abauladas, aí você consegue a chama. E foram encontradas muitas dessas pequenas lâmpadas no interior da caverna de Lascaux. E também andaimes e também escadas de madeira no divertículo axial, ao contrário do que ocorre na sala dos touros, no divertículo axial tem pintura no teto, há pinturas no teto. Quer dizer, eles usavam tanto a gordura animal para a iluminação, como lâmpada, como utilizavam também a gordura animal como aglutinante. Porque esses pigmentos minerais, tal, e também pigmentos vegetais, por exemplo, madeira queimada, ela dá um pigmento preto, não é isso? Esses pigmentos, eles eram misturados com gordura animal. Quer dizer, qual é o aglutinante, o médio utilizado? É a gordura animal. Você mistura com gordura animal, tá legal? Antes de colocar na parede, ou então você sopra diretamente o pigmento sobre a parede molhada. Porque aí são paredes calcárias. E no caso específico aqui do divertículo axial, há pinturas também no teto. E a altura é muito... do chão até o teto, há espaços em que a altura é de 2,5 metros, tá legal? E aí eles efetivamente usaram escadas e tal. Aqui, ó, novamente o divertículo axial, e ele é chamado... essas composições, esses cavalos, eles são denominados de cavalos chineses. Eles têm um ventre muito acrescido, tá vendo? Justamente o ventre acrescido, as cabeças pequenas e tal, e há uma série de símbolos heráldicos. A gente não sabe se esses símbolos são heráldicos, mas há mais de 100 símbolos abstratos diferentes no interior da Grota de Lascaux, que a gente não sabe o significado. Vocês estão vendo aqui, olha, estão vendo o que significa isso? Tem aqui esse retângulo justamente com essas linhas descendo, tá vendo? Aqui, olha, uma série de símbolos. Há mais de 100 símbolos na caverna de Lascaux que para nós são absolutamente abstratos. Então aqui são os cavalos chineses que estão ali no divertículo axial, junto às vacas vermelhas, e aqui é um detalhe do cavalo chinês. Primeiro, a maestria, o conhecimento, a habilidade
é do grande pintor, do extraordinário pintor. Aqui, por exemplo, a gente vê claramente, visivelmente, que eles usaram uma tinta muito gordurosa aqui, vocês estão vendo? Para justamente fixar os limites do animal, os limites do cavalo chinês, e aqui eles aplicaram, eles jogaram o pigmento soprando sobre o corpo do animal, está vendo? Do cavalo. E esse pigmento, essa cor, ela nem preenche inteiramente o desenho do cavalo. Está vendo essa parte de trás aqui, ó? Essa parte de baixo nem precisa para sugerir, na realidade, o ventre acrescido do cavalo chinês. E aqui todos os símbolos que acompanham o cavalo. Olha quantos símbolos. O que significa isso? A gente não sabe. Olha aqui, ó. Olha outro símbolo aqui. Olha ali. Em torno do cavalo chinês, olha aqui também. Em torno do cavalo chinês há uma série desses símbolos. Aquele abade ao qual me referi, o abade Breuil, ele acha que esses símbolos são heráldicos e eles identificam tribos. Por exemplo, a tribo tal que é associada aos cavalos, é a explicação do Breuil. Usa os símbolos, quer dizer, a tal tribo, tal agrupamento humano, ele se faz presente no interior das pinturas, nas cavernas, apresentando os seus símbolos heráldicos. Eu não sei se isso é verdade e tal, é tão fantasioso, mas de qualquer maneira, esses símbolos, eles acompanham aí essas figuras. Bom, aqui, olha, aqui novamente é o cavalo chinês, e aí só que esses círculos mostram como ele está cercado por símbolos, que nós conseguimos identificar, mas não conseguimos explicar. Não sabe absolutamente o que pode significar esses símbolos. O que nós sabemos aí que é uma pintura magnífica, e que é um desenho magnífico, é que uma fixação de cores de uma habilidade extraordinária, em que o pintor utilizou aí uma série de técnicas, inclusive o pincel altamente carregado e gorduroso para estabelecer os limites do cavalo, tá legal? Os limites do animal. Bom, aqui, ó, ainda no divertículo axial, é o grande touro preto. Esse touro preto, tá vendo? Ele tem uma representação aqui de um touro menor, ocre, no interior dele, e aqui, ó, sobre ele, tem ainda um outro animal ocre, tá vendo aqui, ó? Quer dizer, você tem uma sobreposição de animais, e ali você tem o grande touro preto. Esse grande touro preto, ele foi refeito. Bom, quais são as explicações? A primeira explicação é que é possível, porque o touro, ele é surpreendido no momento do movimento, tá vendo? Ele está correndo, tá vendo? Tal. É justamente se houver aqui um futurismo avant la lettre, que está absolutamente errado, isso é uma interpretação minha absurda e cá entre nós extremamente infantil, mas se houver aqui um futurismo, um marinette avant la lettre, é claro que o touro em movimento, os seus contornos não ficariam muito nítidos e eles tendiam a se diluir lá no alto, estão vendo? Ali tal. Agora, por outro lado, aqui no caso específico do grande touro preto, o artista ele usou esse recurso, por exemplo, de deixar, por exemplo, distinguir as pernas e as patas dos animais por esses traços brancos, como também o olho. Em torno do olho ele não pintou, ele deixou branco, o que caracteriza, o que dá ênfase espacial. Quer dizer, aquele olho fica mais visível, quer dizer, você consegue perceber mais esse membro, desde que você não cubra de tinta o espaço que lhe é próximo, tá certo? Então, também no divertimento. E aqui tem um símbolo também, que segundo o abade Breuil, é heráldico. Tá vendo esse símbolo aqui que está na frente do touro, do grande touro preto e tal, que ninguém sabe o que efetivamente significa. Aqui, pessoal, o grande touro preto, quer dizer, as vacas vermelhas, se lembra? É assim, as vacas vermelhas e os cavalos chineses que nós vemos e o grande touro preto estão na parede da esquerda ou no teto do divertículo axial. Na parede da direita tem essa vaca caindo, chama-se a vaca caindo, tá vendo? Ela está na realidade caindo, tombando tal. E aqui você tem esses pequenos cavalos cujo movimento é oposto ao movimento da vaca que cai. Esta vaca que cai, ela praticamente encerra o divertículo axial. Ela está no limite do divertículo axial. Após esta vaca, o divertículo fica extremamente estreito.
E aqui também tem um símbolo, aqui ó, justamente uma vaca que cai, ela é preta, tá vendo aqui com manchas vermelhas, etc. tal, e você tem esse símbolo que eu volto a dizer, ninguém sabe o que significa. Então, essa aqui é a parede direita do divertículo axial, tem ali o touro tombando, tá vendo? Ela praticamente encerra esse espaço. Bom, se nós voltarmos lá na origem, a passagem, aquele espaço que está entre a sala dos touros e a nave, ali a pintura está muito estragada, é porque ali havia uma corrente de vento. Então, quem inaugura a nave é essa grande vaca preta. Olha que extraordinária, é justamente a vaca preta que está na parede esquerda da nave. Quer dizer, quando a gente ultrapassa aquela passagem, assim, à esquerda tem a representação dessa grande vaca preta, com o ventre acrescido, a cabeça pequena e as pernas extremamente reduzidas quando comparada com o corpo. Por que ela tem o ventre acrescido? Qual é a hipótese? Bom, não sei se você se lembra, mas nós classificamos os estudos sobre a pintura de Lascaux, nós apresentamos 3 categorias, tá legal? Eu criei 3 categorias. As categorias que eu criei é o seguinte: o que nós conhecemos relativamente bem, a datação. O que nós conhecemos muito bem, a fatura, a técnica. E o que nós desconhecemos, mas podemos levantar hipóteses. São os significados e as significações que o artista pré-histórico dava a essas figuras. Então, eu dividi, isso é uma divisão minha, que deve estar errada, evidentemente, em 3 categorias. O que a gente conhece legal, o que a gente conhece mais ou menos, mas não deixa de ser legal, por causa do carbono 14, o que efetivamente a gente não conhece, mas a gente consegue levantar hipóteses. Porque, afinal, é aquela história, não é isso? Não tem aquele pensador francês, um pensador reacionário católico francês chamado Péguy. O Péguy tinha uma imagem que parece que não era dele, tal, era de um escritor latino, tal. Nada que me é humano me é estranho. É isso, né? Como nós estamos no interior do universo humano, nós conseguimos levantar algumas hipóteses sobre essas significações. É porque nós estamos no interior da mesma humanidade, é a mesma fronteira, pessoal. Nós somos como os caras da pré-história, nós somos como os pintores de Lascaux. A gente poderia estar lá em Lascaux se nós fôssemos grandes mestres, grandes pintores, vocês, efetivamente eu sei que são, estariam fixando essas pinturas, porque essas pinturas, elas não são feitas por amadores, são por artistas extremamente habilidosos. Um cara que não estudou não consegue fazer esses desenhos e fixar essas cores, é impossível. Um amador, não dá para você entrar numa caverna e começar a pintar, usar essas técnicas sofisticadas de classificação de cores e classificação de pigmentos se não tivesse um estudo anterior sobre isso. Vocês não acham? Hein? Me parece meio óbvio, me parece meio evidente. Não é isso que os caras não eram amadores, os caras eram bons, eles entendiam do métier, eles sabiam onde estavam pisando e como fazer, tá legal? Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, como essas pinturas não podem ser pinturas de observação direta, porque você não consegue arrastar para a nave um animal dessa dimensão. É praticamente impossível, né, você arrastar uma vaca dessa no interior da caverna de Lascaux. Então, essas pinturas são extremamente sintéticas e elas se fixam nos aspectos mais visíveis dos animais, sem nenhum detalhismo, não há detalhes. Olha, só há no interior de Lascaux uma exceção, que é uma pintura de um cavalo, ele é retratado de frente no divertículo dos felinos, e ele é exceção, porque quase todos os animais, eles são representados de lado. Por que eles são representados de lado? Porque de lado é o ângulo de maior visibilidade desses animais, e de lado também você pode excluir todos os detalhes. Você pode ter uma exclusão de detalhes, tá legal? Então é o caso dessa vaca formidável, com esse ventre extremamente crescido. E vejam que ela recobre um outro animal ocre que estava representado ali. É possível que aquele animal já estivesse pintado, aí o artista ele sobrepôs essa grande vaca com ventre acrescido sobre aquele animal ocre. Essa vaca, se nós tivéssemos uma visão mais detalhada dela, nós veríamos a técnica extraordinária que o artista utilizou, inclusive para fixar os pigmentos
na ponta dos chifres e no focinho. Com um pincel, na realidade extremamente carregado e oleoso, ele pontuou ali porque... Bom, vamos ver se tem um detalhe. Eu não sei qual a imagem que vem a seguir. Vamos ver se a imagem que vem a seguir, ela tem um detalhe da grande vaca preta. Não, efetivamente não tem. Mas olha aqui, ó, ali, acompanhando o chifre da vaca, primeiro, ele desenhou, vocês estão vendo o movimento ali sinuoso, o movimento sinuoso do chifre da vaca, e lá na ponta ele fixou os pigmentos pretos, de uma maneira muito intensa. Tá vendo? Primeiro ele deixa aquela superfície ali tal, sempre, e lá ele fixa os pigmentos. Bom, e vai ocorrer isso também aqui com o focinho da vaca tal.